Mas burgueses são eles, não passam com pobre, coitado. Quem quiser ser como eu, vai ter que penar um bocado, um bocado, vai penar um bocado, um bocado, vai ficando. Loucura é um tema muito extenso, né? Uma palavra estigmatizada, de conotação pejorativa, né? A gente fala em psiquiatria de transtornos psiquiátricos, né? Loucura é um termo abrangente e que tudo pode ser enquadrado. Por que as pessoas têm medo de enlouquecer? Eu não sei. Porque eu acho que eles acham que a loucura toma conta de tudo e não toma santa loucura. Se não fossem alguns loucos, esse mundo não seria o que é. A doença mental pode acontecer para qualquer um. Depende do grau de estresse a que cada um é submetido. Eu me lembro de duas meninas, uma vez no meu prédio, me perguntarem: a senhora é a mãe do louco? E aí eu disse para as meninas: eu sou a mãe do louco. É uma coisa que não tem como definir assim, uma data exata, mas de fato a esquizofrenia para mim surgiu há uns 5, 6 anos. O meu primeiro delírio, o meu primeiro quadro de surto psicótico, é assim que se chama, foi em 91, aos 24 anos, e ele se manifestou como um delírio persecutório. Eu me sentia perseguido. Um dia eu entrei numa loja e eu vi um rapaz que, no primeiro momento, ele estava atrás de mim. E quando eu entrei na loja com medo, pânico, pensa assim, ó, pânico absoluto, alguém está te seguindo. Ele entrou atrás de mim. A mania do bipolar, ela é megalomaníaca, na verdade. A mania do bipolar sempre acaba o identificando com Deus, o identificando com alguém que ele se julga ser e que seja uma pessoa muito importante. Então, a minha primeira atitude é a de todo mundo, é se defender. Eu olhei para os lados e tentei comunicar alguém, ó, só visualmente, mas aí eu percebi que as pessoas estavam me cercando, seguranças estavam me cercando. Aquele rapaz, ele tinha 2 filhos, os filhos estavam na cabine do provador da loja com a mãe e ele estava com medo de mim. Ele chamou segurança. Era eu que estava perseguindo ele. Não era ele que me perseguia. Aí eu percebi que eu tinha um problema. Eu cheguei a imaginar mesmo que eu fosse o diabo e que estivesse na mira da humanidade toda. Então, foi assim que eu acabei sendo internado. Quanto mais o paciente conseguir saber da sua patologia, ter consciência e a partir daí se engajar no tratamento, melhor vai ser para ele. Nem sempre é assim. Muitos pacientes têm muitas dificuldades em aceitar que são doentes, que precisam se tratar, que precisam fazer uso de medicação, precisam de outros apoios além da medicação. Outra coisa importante é que você trabalha também não só o aspecto da doença em si, você procura trabalhar o que está saudável na pessoa. Eu percebi já bem tempo depois, na morte da minha mãe. Eu fazia uma viagem, chegando na Europa, demorei muito para saber que ela já havia falecido no Brasil e deprimido, sem perceber lá que estava adoecendo, eu tive um surto. Para mim foi muito importante porque mostrou como a repressão, né, causa, né, na gente essas formas, né, da nossa mente mesmo atuar. Então, assim, durante o surto, né, eu não me lembrava que a minha mãe tinha morrido.
Mas no meu surto, a minha mãe estava sendo torturada no Brasil, um monte de outras coisas, né, assim, completamente distorcidas, né, mas que representavam muito isso, né, o resquício da minha vivência na ditadura. Eu já tive dúvida, por exemplo, de chegar para alguém e falar assim, eu estava conversando com alguém, a pessoa estava aqui, mas quem prova que a pessoa que eu perguntei existe? Em fins de 1973, eu fiquei muito impressionado porque eu comecei a ver os meus colegas de redação, que eu trabalhava na revista Veja nesse tempo, eu os via com gosto de feras, de barba desgrenhada e caninos salientes. Eu achava que eles estavam se transformando. E isso foi de repente assim, né? E eu fiquei com medo que eles me perseguissem. Claro que quando você vai avaliar, você faz uma somatória de coisas. Você vai somar o que a pessoa, como a pessoa está naquele momento, mas também a sua história de vida, né? Isso são coisas que fazem parte da avaliação, né? Isso é que vai dar para você subsídios para dizer, olha, existe de fato por tudo isso motivos para a gente dizer que você tem X ou Y problema, transtorno psiquiátrico. Eu entendia quando ele falava com os fantasmas, eu intervia na conversa, com quem que você está falando, o que, que a pessoa está te falando, é assim, e a gente conversava até sobre isso. Eles têm uma alteração também no corpo, é uma coisa física. Um dia a pessoa se sente alta, então ele dizia, mãe, você viu como eu cresci? E me mostrava, olha como eu cresci. E eu dizia, Zé, isso é uma sensação do teu corpo, mas você está bonito, e estimulava. Aí tinha outros dias que ele dizia, você viu, mãe, como eu estou um anãozinho. Mas aí eu fui entender que era a sensação mesmo, ou era efeito colateral do remédio, ou era a sensação que a doença produz no organismo. O lance de ouvir vozes, se eu vejo a pessoa, normalmente eu converso com ela. Então, não é louco? Não é meio punk isso aí? Às vezes eu tô em casa e me pergunto, cara, eu falo, caramba, como eu convivo com isso? Como eu convivi com isso? Quantas realidades deixaram de ser realidade para se tornar uma ilusão ou alguma coisa que não deveria ser? Porquê? O porquê é a pergunta mais frequente, mas o porquê ele nunca vai ter resposta. Se eu achar uma resposta para o porquê, sempre vai ter um outro porquê. Você chega num hospício, né, e acha que o cara lá, que está com aquele chapéuzão lá de Napoleão, ele é louco, né? Louco, por exemplo, seria ele não ser o Napoleão, compreende? Porque ele passa a ser o Napoleão, ele passou a ser o Jesus Cristo lá, até para conseguir ficar um pouco em paz. Compreende? A loucura é um tormento tão grande para mim que não dá para eu ser eu. Eu sofro muito. Aquele abraço, meu caminho pelo mundo, graças a Deus, eu mesmo faço.